Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 8, que tem como tema a ética cristã e a sexualidade. Uma lição fantástica, um ensinamento muito edificante acerca da sexualidade, que é extremamente bíblico. E precisamos de muita informação acerca deste assunto, até porque nós estamos vivendo uma época onde, se não soubermos acerca deste assunto, as pessoas que não sabem acerca desse assunto, com certeza elas irão transgredir a vontade de Deus, e muitos estão por aí achando que agrado a Deus, estão entristecendo ao Senhor. Mas quando aprendemos e nos familiarizamos com este assunto da maneira correta e também nós vivemos da maneira correta diante de Deus dentro desse tema, nós desfrutamos das bênçãos do Senhor preparadas por Deus para os seus filhos no que diz respeito a esse tema. Deus tem bênçãos preparadas para os seus filhos no que diz respeito à sexualidade, pastor Rodrigo? Tem. Bênçãos grandes mesmo, mas tem que ser de acordo com a sua vontade. Nós vamos aprender aqui a lição, ela tem 3 partes. A primeira parte da lição diz sexualidade, conceitos e perspectivas bíblicas. Nós vamos ver aqui a diferença da palavra sexo e também sexualidade. Sexo diz respeito a um assunto, sexualidade diz respeito a outro assunto. Vamos diferenciar aqui com muita clareza, vai ser muito bom esse assunto, tá? A segunda parte, o propósito do sexo, segundo as Escrituras. Nós vamos ver aqui e aprender de acordo com a Bíblia, os propósitos da sexualidade, tá? Nós vamos ver que é diferente. Hoje, sexo, ele já tem esse sinônimo, né, de sexualidade, de envolvimento íntimo entre duas pessoas. Mas sexo propriamente dito, ele tem um significado um pouco diferente de sexualidade. Nós vamos ver aqui a diferença de sexo e sexualidade. E é bom usarmos os termos da maneira correta, tá? Vocês já vão aprender qual a diferença de sexo e sexualidade. E a terceira parte, casamento como limite ético para o sexo. Nós vamos ver aqui que debaixo da bênção do matrimônio, isso verdadeiramente tem a aprovação de Deus, a sexualidade, e faz com que as pessoas desfrutem da bênção do Senhor, que promove prazer e satisfação dentro da vontade de Deus, que é debaixo da bênção do matrimônio. Nós vamos aprender aqui a lição, ela não é tão extensa. Eu fiz aqui uns slides e já vou postar para os irmãos. Eu quero pedir perdão aos irmãos. Na semana passada não tivemos condições de postar os slides, peço perdão. Nós tivemos aqui muitos trabalhos aqui na igreja, tinha um congresso grande na igreja, muitas atividades, e nós não tivemos condições, mas esses aqui já estarão sendo postados. Mas antes eu quero começar lendo aqui as consequências da sexualidade fora dos padrões de Deus, tá? Eu vou ler aqui as consequências e já vou explicar a diferença de sexo e sexualidade. Daí vocês vão entender o que é sexualidade e veja aqui as consequências da sexualidade fora dos padrões de Deus. Nós temos aqui 17 consequências negativas da sexualidade fora dos padrões de Deus. Primeiro, é um pecado contra o templo do Espírito Santo, é um pecado contra o corpo, a sexualidade fora dos padrões de Deus. Pecado contra o templo do Espírito Santo. Segundo, transgressão da palavra de Deus. Existem as máximas de Deus em relação a isso. Quando a pessoa desobedece, ela transgride. Que transgressão é diferente apenas de pecar. A pessoa que peca erra o alvo, mas muitos erram o alvo sem conhecer a vontade de Deus. E quando você conhece e voluntariamente não quer cumprir, aí você não só peca, você transgride. O peso de juízo é maior para quem transgride, porque ele conhece e não quer fazer. A Bíblia diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete o pecado. E comete conscientemente é transgressão. O peso do juízo é maior. Terceiro, aumento da prostituição. Quarto, aumento da violência sexual, os estupros. Quinto, aumento dos adultérios. Sexto, aumento da pornografia. Sétimo, aumento do incesto. Oitavo, aumento da pedofilia. Nono, aumento da zoofilia. Décimo, aumento da lascívia e sensualidade. 11º, aumento da fornicação. O que é fornicação? Ficar sem compromisso.
que gera a banalização do casamento. Então, você ficar com o sexo oposto sem compromisso, lembrando que carícias, toques, tá? Principalmente em partes íntimas, já é sexualidade, já faz parte do sexo. Carícias, tá? Já faz parte da sexualidade íntima. E a sexualidade íntima, fora dos padrões de Deus, é pecado de fornicação. Então, aumento das contendas, 12º. Os assassinatos, quantos assassinatos ocorrem? Por causa que ocorre a traição, gera as contendas. 13º, aumento da homossexualidade, porque vem a promiscuidade, a perversidade e aumenta a alteração dos padrões e a inversão de valores. 14º, aumento dos traumas emocionais. 15º, abortos. 16º, doenças sexualmente transmissíveis. E 17º, gravidez indesejada, que geram conflitos emocionais e familiares. Então, a sexualidade fora dos padrões de Deus só trazem prejuízos para todas as pessoas. Então, nós temos que aprender a sexualidade dentro dos padrões que Deus estabelece para não estar enquadrado nessas tragédias que eu relacionei aqui. Sexualidade na tradição teológica. Só para aqui um parâmetro aqui, teológico e histórico, para os irmãos entenderem. No mundo semítico, que é os descendentes de Sem, e também fora dele, no mundo antigo, reinava a ideia de que tudo que se relacionava com a sexualidade tornava uma pessoa impura para o culto a Deus, conforme Levítico 15:18. Então, as pessoas que fossem cultuar, eles não poderiam se envolver com práticas sexuais antecedendo o culto no mundo antigo e depois já irem cultuar. Não, eles se consagravam, eles reservavam aquele dia para Deus. Da mesma maneira, o adultério, o incesto, o onanismo, né, que são os descendentes de Onan. Onanismo significa o interrompimento do ato sexual. Que Onan, ele interrompia o ato sexual e a história conta que ele não queria gerar filhos na sua esposa e Deus até se desagradou com isso. Ele interrompia o ato e lançava o sêmen fora. E só que hoje onanismo é sinônimo de pessoas que se masturbam para sentirem um alto prazer. Então isso também era condenado. Eram tidos como transgressões morais passíveis de morte, conforme Deuteronômio 22:22, Levítico 18:6-18. Eram proibidas a prostituição, a pederastia. Pederasta é o pedófilo, é um homem adulto que gosta de criança. A sodomia, a sedução das virgens também era proibido, Deuteronômio 23:18, Gênesis 19:5. A automutilação, que seria o sadomasoquismo, que existe hoje, era punida com a exclusão da comunidade, Deuteronômio 23:2. O decálogo, as 10 palavras, ainda proíbe desejar a mulher do próximo, Êxodo 20:17. Tudo isso visava a proteção do matrimônio, de acordo com a vontade de Deus. Por outro lado, o Antigo Testamento posiciona-se de maneira positiva perante a sexualidade, vinculando a alegria e ao agradecimento, Deuteronômio 24:5, Eclesiastes 9:9. E dela trata numa linguagem franca. No Novo Testamento, a sexualidade deixa de ser considerada obstáculo para o culto. Segundo Jesus, a maldade vem do coração. Então, por isso, destaca-se a condenação dos desejos pecaminosos, conforme Mateus 5:28. Com simplicidade é reconhecida a liceidade de uma vida sexual disciplinada, para que não se dê ao adversário motivo de difamação, conforme 1 Timóteo 5:14. Louva-se a dignidade da castidade, ainda mantém-se o costume de preservar a virgindade. É elemento essencial da vida cristã, a pureza, né? Não só a pureza feminina, mas também a pureza masculina. E fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas 5:23, né? A vida casta, né? A pureza. Os dissolutos não entram no reino de Deus. 1 Coríntios 6:9. Nova é a apresentação que Jesus e Paulo, o apóstolo, fazem da virgindade como um ideal de vida religiosa e moral, um estado de vida consagrado por inteiro ao reino de Deus, aqueles que conseguirem até um dom de Deus, né? Mateus 19:12. Agora a lição, ela entra aqui, nós vamos ver a diferença de sexo e sexualidade. Primeira parte, conceito de sexo e sexualidade. Qual a origem da palavra sexo?
A palavra sexo tem a sua origem no latim sexus, tá? Que significa estado de ser macho e fêmea. Então a palavra sexo significa estado de ser macho e fêmea. Alguns pesquisadores apontam ainda que o vocábulo latino tem a relação com secare, que indica o ato de dividir ou cortar, com base no fato da população ser dividida entre homens e mulheres. Pelo fato da população ser dividida, da palavra secare, é que a palavra sexo significa macho e fêmea. Há uma diferença entre homem e mulher. Isso é sexo. Então, sexo na visão judaica, preste atenção. Toda a energia e potencial de um judeu deve ser canalizados para as ações positivas. Eles acreditam assim. Isto inclui todas as áreas da sua vida, inclusive o relacionamento íntimo. Este é consagrado, o sexo, a sexualidade, né? Através do casamento judaico, onde o Kedushim santifica, que é a santificação divina, celebra o encontro entre duas metades da mesma alma. Então, para o judeu, quando o ser humano casa, o homem e a mulher casam, a mesma alma, eles viram uma mesma, se tornam uma mesma alma. Sexo é a diferenciação entre as espécies, macho e fêmea. E sexualidade é o envolvimento íntimo entre essas espécies. Então, quando se fala de sexo, hoje quando se fala de sexo, até em algumas igrejas, usa-se a palavra sexo, isso está muito relacionado à promiscuidade, ao pecado, à prostituição. E aí, dependendo do contexto que você usa a palavra sexo, num contexto inadequado, a neurociência diz que quando você ouve uma palavra, o cérebro já projeta uma imagem dentro de você. Então, hoje, dependendo do contexto, se for um contexto inadequado, você fala a palavra sexo. Então, muitas pessoas com mente fértil já imaginam um homem ou uma mulher num ato íntimo e tal. Porém, se usar a palavra sexo no contexto correto, não haverá nenhum problema. Sexo simplesmente significa diferenciação entre macho e fêmea. Hoje as pessoas dão uma conotação errada para a palavra sexo. Agora, sexualidade é a intimidade desses dois seres. Qualquer intimidade, seja o beijo, a carícia, o toque, o coito, o intercurso propriamente dito, aí é sexualidade. Então, sexo e sexualidade, que é a aplicação, é um assunto bíblico e precisamos aprender sobre esses temas, ok? Então vamos para frente? Eu quero aqui fazer um resumo do tópico 2 e tópico 3, tá? O sexo foi criado por Deus e a sexualidade é criação divina. Subsídio teológico. Foi Deus quem fez a diferenciação da espécie. Isso é sexo. Foi Deus que fez o sexo macho, masculino, e fêmea, feminino. Deus fez o sexo. Foi Deus quem fez a diferenciação da espécie, macho e fêmea. Isso é sexo. Também foi Deus quem pediu o relacionamento íntimo entre essas espécies. Foi Deus que promoveu a sexualidade entre Adão e Eva. Deus os abençoou e disse: frutificai, enchei a terra, sede fecundos. E aí depois, mais à frente, o próprio Deus, ele usa a expressão serão os dois uma só carne. Quando há o relacionamento íntimo do homem com a mulher, se cumpre a palavra uma só carne, ok? Mas foi Deus quem criou a diferenciação macho e fêmea, o sexo, e foi Deus quem promoveu a sexualidade. Deus disse, vocês se relacionem intimamente. Para promover, nós vamos ver aqui o significado, tá? As bênçãos que isso promove, traz para o homem, tá? Que foi o próprio Deus que abençoou. Então, aplicação, foi o próprio Deus que fez a diferenciação, sexo, e também promoveu a sexualidade, pedindo para eles se relacionarem intimamente. Segunda parte, o propósito do sexo segundo as Escrituras. Essa parte é muito importante. Primeiro tópico, multiplicação da espécie. Subsídio teológico. A multiplicação da espécie humana tem dois grandes objetivos. Anote isso, ou depois baixe o slide. Primeiro, a participação do propósito de Deus em encher a terra, ou a participação nos propósitos de Deus em encher a terra, conforme Gênesis 1:28. Isso é um grande privilégio para o ser humano, pois Deus poderia encher a terra com um simples estalar dos dedos. Deus poderia encher a terra sozinho,
Poderia fazer isso aqui, ó. Encha-se a terra. Mas ele deu o privilégio de fazer com que o homem e a mulher participe desse propósito. Então, o primeiro propósito da sexualidade nas Escrituras é a participação nos propósitos de Deus de encher e frutificar, encher a terra. Segundo, gerar alegria e satisfação no coração do homem por meio da união e do convívio íntimo. O próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Então, dessa forma, Deus criou macho e fêmea, e diz a Bíblia, e os abençoou. E a bênção foi a bênção da fecundação. Aplicação, olha só, a diferenciação dos seres e a sexualidade são dádivas que alegram a Deus e aos seres humanos. Então tem dois grandes propósitos aqui, a sexualidade, ou o relacionamento íntimo. Primeiro, participar dos propósitos de Deus e encher a terra, isso é um privilégio. Segundo, fazer com que haja união e convívio, trazendo satisfação e alegria para o coração do ser humano. Quando ocorre esta união, é gerado então os filhos, forma-se a família, isso traz a união. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então Deus quis promover algo bom para o ser humano, a união entre família, e isso só é possível por meio da fecundação. Por isso, a necessidade, a necessidade da sexualidade. Então, vamos para frente. Tópico 2. Agora isso aqui é um ponto importante da lição. Satisfação e prazer conjugal. Satisfação e prazer conjugal. Subsídio teológico. Em ambos os casos na Bíblia em que esta fala da sexualidade dos seres humanos ou o envolvimento íntimo do homem e da mulher, a Bíblia diz que Deus abençoou. Portanto, os seres humanos sentem satisfação e prazer pelo fato da sexualidade ser uma bênção de Deus. O clímax que o homem e a mulher sentem e alcançam quando se relacionam intimamente, é uma bênção que Deus colocou tanto no organismo como nos sentimentos dos seres humanos. Aplicação, a satisfação e o prazer que os seres humanos sentem na vida íntima é uma dádiva de Deus. O próprio Deus colocou prazer dentro do organismo do ser humano e também na sua alma, para que este se relacionasse com alegria com a sua esposa e vice-versa. Então, a sexualidade e o prazer que se sente quando há um relacionamento íntimo do casal, isso é uma dádiva de Deus. Foi Deus quem colocou isso no organismo do ser humano para que ele sinta o clímax, o êxtase e se alegre com a sua esposa. Eu até lembro uma ocasião, um pastor ensinando, ele disse, irmãos, foi Deus que fez a diferenciação, Deus criou os órgãos genitais, foi Deus que fez isso. Ou você acha que Deus, quando estava tecendo o homem, fazendo o corpo, quando chegou nas partes baixas, não, eu não vou fazer isso aqui. Chamou o diabo para fazer. Vem cá, Satanás, faz isso daqui que eu não vou meter a mão. Não, irmãos. Deus fez todo o homem e a mulher, o seu corpo biológico, foi o próprio Deus quem fez, e Deus colocou, nas partes erógenas, o sentimento de prazer no ser humano. Todo o organismo, toda a função biológica, toda a função hormonal, toda a função neurológica que promove o prazer, foi Deus que colocou essa bênção no ser humano, tanto no organismo como na alma. Então, satisfação e prazer conjugal é uma dádiva de Deus. Só lembrando que é necessário que esteja debaixo dos padrões divinos. Só isso. Fugindo disso, não haverá a bênção de Deus e haverá prejuízos. O uso correto do corpo. Subsídio teológico. A expressão uma só carne fala do exato momento em que ocorre a união íntima de dois corpos, macho e fêmea. Essa união só pode agradar a Deus e gerar alegria se for de acordo com a vontade de Deus e houver compromisso. Se não houver compromisso, é pecado. Se houver compromisso de ambas as partes nessa união, então tem a bênção de Deus. Esse compromisso deve ser comprovado antes
do envolvimento íntimo do casal. E isso se dá por meio do matrimônio. Tá? Primeiro o noivado, né, o namoro, noivado, matrimônio, casamento. Se houver o compromisso e o compromisso for feito antes do matrimônio, tem a bênção de Deus que não gera prejuízos. O ser humano não pode se tornar uma só carne sem o devido compromisso. Esse compromisso está relacionado ao aspecto emocional do casal, que seria a assistência depois do ato. Tem que haver um compromisso para com as consequências. Se houver, por parte do homem e da mulher, um desejo de dar assistência ao cônjuge depois do envolvimento íntimo, de conviver, de amparar, de assegurar alegria, proteção, sustento, dignidade, se houver esse compromisso, tem a bênção de Deus. Do contrário, é um pecado. E grave. Também tem que ter um compromisso familiar, não só emocional, mas familiar, que é a constituição da família e o respeito para com os familiares um do outro. E também deve-se ter o compromisso espiritual para com Deus e os seus mandamentos. Se houver compromisso nessas três áreas, emocional, familiar e espiritual, então o corpo será usado de maneira correta para a glória de Deus e também da felicidade humana, conforme 1 Coríntios 6:20. Glorificai a Deus no vosso corpo. Então, irmãos, essa é uma definição própria, a gente faz os estudos, tem aqui uma série de pesquisas e a gente monta aqui, faz definição. Isso aqui não é plágio, isso aqui não é tirado de qualquer... Às vezes dá a impressão assim, que eu estou lendo, que isso aqui não é um material nosso. Não, irmãos, a gente lê aqui para facilitar o raciocínio, mas isso aqui é um material exclusivo. Baixe que você vai ter uma grande edificação. Aplicação: quem glorifica a Deus no seu corpo sente alegria e está livre das tribulações do pecado. Então glorifique a Deus no corpo. Se você, eu não sou casado, sou solteiro, e você tem o desejo de relacionamento íntimo, de ter sexualidade com uma mulher, saiba que precisa haver compromisso. Se houver compromisso emocional, familiar e espiritual, emocional para com a pessoa, familiar para com os membros da família da pessoa, e também que você esteja disposto a constituir família, e espiritual, que em primeiro lugar, né, espiritual para com Deus. Se houver esse compromisso, então não será pecado, tem a bênção de Deus. Quem glorifica a Deus no corpo sente alegria e está livre das tribulações. Terceira parte, primeiro e segundo tópico. Primeiro tópico, prevenção contra a fornicação. A fornicação está relacionado ao contato sexual entre pessoas solteiras, ou seja, não casadas. Então, se houver um contato físico, eu até coloquei aqui, o problema, eu vou mostrar para vocês, quais os atos podem ser tidos como sexuais. De acordo com o pastor John McDowell, o ato sexual pode ser oral, tá? Oral, manual, genital, que são carícias íntimas, genital e também intercurso. Tá? Então, o toque, a carícia no corpo do homem ou da mulher já é considerado um ato sexual. Já é considerado sexualidade ou relação íntima. Então, se isso acontecer fora da bênção do matrimônio, é considerado pecado. Então, nós temos que nos guardar. De que forma? Cuidando com os olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Portanto, a luz, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Mateus 6, 22 e 23. Então, aqui, prevenção, não cometer a fornicação, que começa com a concupiscência dos olhos, da carne, a pessoa vai desejando, e ela vai acabar, então, se envolvendo intimamente, fora da bênção do matrimônio, está cometendo fornicação. Tem que tomar muito cuidado, tá? E o segundo tópico aqui, o casamento, mesmo depois de casado, tá? O casamento deve ser abençoado de maneira que não maculem a relação íntima. Por exemplo, o casamento e o leito sem mácula. As escrituras ensinam que o casamento é digno de honra, conforme Hebreus 13:4, e que a união conjugal deve ser respeitada por todos. Então a Bíblia diz que devemos coabitar com entendimento, tá? Práticas sexuais ilícitas, tá? Que a Bíblia condena, como o sodomismo,
né? A palavra Sodoma, uma das raízes que deram origem a essa palavra, significa cópula anal. Tá? Daí você já vê a perversão que havia em Sodoma, tá? E homossexualidade, etc. Então, práticas sexuais ilícitas, práticas sexuais que beram a aberrações, tá? Sadomasoquismo, mutilação, práticas que as pessoas até hoje, infelizmente, se envolvem com zoofilia, envolvem animais no relacionamento, e as vias de liberação de impurezas do corpo, tá? Tem que tomar muito cuidado em ter contato com essas vias. Então, na prática sexual, no relacionamento íntimo do casal, na sexualidade, tem muitas práticas que são ilícitas, que não convêm aos filhos de Deus. Então tem que tomar muito cuidado para não macular, né, e não fazer com que o coito desagrade, porque a Bíblia diz que deve-se coabitar, essa palavra coabitar, tanto no relacionamento do convívio, como no relacionamento íntimo, com entendimento. Tá? Tem muitas práticas que são práticas infames, tá? São práticas mundanas, que não condiz ao povo de Deus, e o próprio Espírito Santo mostra, né, o que convém e o que não convém. E a conclusão, isso aqui, a lição aqui, a gente dá um norte para os irmãos buscarem mais pesquisa e terem um esclarecimento, e daí no domingo, daí sim, junto com a igreja, os irmãos podem entrar mais profundamente e fazer ali a interação, porque o ensino interativo é muito edificante. O que é o ensino interativo? Faz os alunos participar, ouça os alunos e participe com eles, socialize o assunto, e aí vai vir muito mais clareza nesse tema. Conclusão: sexo e a sexualidade são atos da criação divina e não podem ser tratados como algo pecaminoso e nem como mero elemento de procriação ou fonte de prazer. Também não pode ser banalizado. Cabe ao cristão cumprir o propósito estabelecido por Deus para a sexualidade, com devido respeito, com devido desejo de fazer o cônjuge feliz, com o devido sentimento de amor, que é o desejo de ver o bem-estar do próximo, do outro, né? O desvirtuamento desse padrão implicará punição aos que praticam imoralidade. Portanto, vivamos para a glória de Deus. Então, eu convido você domingo a estar na igreja para aprender a lição de número 8, ética cristã e sexualidade. Eu creio que ficou bem claro o que é sexo, o que é sexualidade e como agradar a Deus com a bênção do matrimônio e fazer a vontade de Deus de acordo com os preceitos bíblicos. Nós temos que ter uma postura diferente da postura das pessoas que não temem a Deus. Então, que Deus abençoe a todos, deixa o teu ok, tá? Compartilha essa lição e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.